O Exército ainda tem o trauma daquele cimento social, né? Quando o Exército foi fazer uma proteção de uma equipe do senador Crivella, né? Que queria fazer uma reforma na Previdência, lembra disso? Cimento social, né? Lembro. E um tenente do Exército brasileiro capturou um suspeito do Comando Vermelho e abandonou ele numa favela do Terceiro Comando. Lembra disso? Esse jovem foi torturado, espancado e assassinado, né? Aquilo resultou num trauma muito grande para o Exército Brasileiro de participar dessas empreitadas em comunidades. Algumas tiveram êxito, que eu sempre repito aqui, tá? Eu considero exitosa a ocupação do Complexo do Alemão por parte do batalhão pela 9ª Brigada de Infantaria, né? Considero exitosa mesmo, né? Eu sempre digo para você que o Exército Brasileiro ficou lá durante um ano, aliás, sempre o Montenegro me corrige, viu? Durante 19 meses, né? Sem homicídios, né? Então foi um Sim. êxito, né? De certa forma, você conseguiu reduzir a violência, né? Mas assim, se o Exército Brasileiro tivesse direcionado de uma forma mais inteligente, ele poderia contribuir muito no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a sociedade, né, cara, coloca em xeque, né, a importância das Forças Armadas. O Congresso Uhum. brasileiro coloca em xeque quando você não tem orçamento, né? Hoje tem o ideal, né, seria o quê? 2% do PIB, podia até ser mais, né? Você pega ali a União Europeia ali, né, os países da OTAN, com uma obrigação de passar a investir 2% do PIB em defesa. Sim. Nós fizemos uma conta esses dias, parece que o Brasil não está nem em 1%. Hum. E desse 1%, 90% dessa verba vai para pessoal. Então, investimento na força, compra de equipamento, evolução disso, você tem um Combater número, o PCC na Amazônia, né? você tem um número muito Sim, pequeno para você investir em sim, caças, sim, para você sim. investir em tanques e tal. Mas esse pessoal que representa quase todo o volume das Forças Armadas, o brasileiro entende que não serve para nada, que só serve para pintar meio fio, que infelizmente fica esse dito aí. Uhum, Agora, cara, se esse pessoal que está sendo pago e esse pessoal que está aqui, e nós estamos, graças a Deus, na América do Sul, isolado dos conflitos, uhum. temos uma predominância aqui na América do Sul, por que não usar esse efetivo para cuidar do raio de 1.300 metros em cada unidade? O cara que estiver no interior de São Paulo está bem, não vai ter grandes problemas. Mas o cara que estiver lotado no Rio de Janeiro, ele tem como missão dele Uhum. cuidar do quintal no raio de mil e Sim, trezentos sim, sim, metros. sim, sim. Por quê? Porque tem efetivo, tem força. Agora, tem que só mudar a visão, porque toda vez que eu conversei com colegas do Exército, né, os pares aí, coronéis, generais, eles dizem que a missão das Forças Armadas é para o estrangeiro e não para o nacional. Uhum. Então, que o soldado brasileiro não é treinado para confrontar um nacional. Sim. Então, o treinamento da Força Armada é para confrontar com o inimigo, a ameaça externa e neutralizar, bater o alvo, né? Hum. Beleza, cara, mas isso na realidade de guerra. Agora, poderia voltar e utilizar essa força até para ter credibilidade com a sociedade, até para poder ter mais verba do orçamento público e ajudar a resolver esse problema da segurança pública. Vou te dar um exemplo aqui que você vai lembrar, viu, Glauber, daquele exemplo da Praça General Tibúrcio, que é a praça da Praia Vermelha, de onde sai o bondinho. Uhum. Ali você tem o Instituto Militar de Engenharia, do outro lado você tem a Escola de Comando de Estado-Maior, e lá na entrada tem a Escola de Guerra Naval. Então você tem 3 OMs ali, OMs de ensino militar, tá? IME, ECM e EGN. E ali, durante décadas, a PE colocava um efetivo ali de 2 ou 3 duplas a pé, armados com pistola, colete à prova de bala, né? Era a PE. E aquela localidade ali, eu servi no 2º Batalhão, tá? Sim, Esse Botafogo. Aquela localidade ali era uma localidade que o 2º Batalhão retirava do policiamento, que não não precisava precisava ir. se preocupar. Uma localidade com turistas, uma localidade com fluxo de pessoas bem intenso, com uma praia. O 2º Batalhão falava assim: opa, que bom, eu não preciso ir lá. Lá tem 3 duplas a pé ou do Batalhão de Guarda ou da Polícia do Exército. Nesse sentido, seria bem legal mesmo, viu, Glauber? Seria bem legal. Você imaginar que o Forte São João ali na Urca poderia avançar e assumir
toda a Avenida Portugal, você imaginar que a escola de instrução especializada em Realengo poderia assumir um muquiço, né? Isso tudo seria bem bacana, né? Seria uma economia de forças para a polícia militar, né? Seria uma ocupação territorial, mas com um exército desmoralizado, você não consegue fazer E isso. se você volta isso, cara, se você volta para 40 anos, né? Não estaríamos do jeito que Você lembra estamos. que você não vai lembrar que tu é muito jovem, você é muito jovem, tu é um cara jovem. Mas quando o exército brasileiro tinha armas roubadas na década de 90, a polícia do exército realizava uma operação imediata nas favelas, né? Então, um bandido famoso, que foi o Escadinha famosíssimo, né? Sim. Ele deu uma ordem à facção dele. Aqui não pode ter arma do exército brasileiro roubada, porque isso atrai a polícia do exército. O PIC, o Pelotão de Investigação Criminal, realizava operação com equipe de 20 homens, 15 homens, né? Operação cirúrgica mesmo, né? Então, assim, era uma época que o exército brasileiro ainda era muito respeitado, né? Aliás, os bandidos eram presos pelo furto de uma arma do exército e eram julgados pela auditoria militar, viu? Então tem várias cenas de bandidos do Vermelho chegando à auditoria militar na Praça da Bandeira para serem julgados e condenados. Aí vencia a pena no crime estadual, mas o cara ainda tinha uma pena do crime militar federal, né? Porque você roubar uma arma de um quartel, ou então você receber a arma de um quartel, aquele crime virava crime militar. E se você atirar contra uma Sim, guarnição militar, se exatamente. você. Tudo isso, então, Sim. automaticamente você estaria, né? Uhum. E assim, pode ser início da solução, pelo menos nessas regiões, e também nada disso poderia ter se desenvolvido da forma como está. Sim, É a omissão, sim. né, nesses 40 anos que permitiu que o Hospital Perfeito. Marcílio Dias ficasse dessa forma, Tomasse tiro. né? Verdade. E aí nós começamos esse papo, cara, falando sobre as medidas do governo federal para a segurança pública. E aí eu citei para você a GLO nos portos e aeroportos, você riu, né? Não só eu ri, viu? Muitas pessoas riram, tá? É, Porque não, quando o Rede Globo pediu, o G1 pediu o resultado, descobriu que tinha sido um cigarro de maconha, né? Então, eu vi uma reportagem recente essa Sim, semana sobre o uso da Força Nacional também. sim. E parece que uma arma, uma pistola. É. Então, assim, qual é o resultado E a Força Nacional de... recebeu um apelido feio, Aham. que eu não concordo, de farsa nacional, né? Porque são profissionais excepcionais que vinham para o Rio de Janeiro, mas eram mal empregados, né? Eles eram empregados em áreas em operações de visibilidade, né? Não era em operação de enfrentamento, de abordagem, né? Então colocavam ele em áreas que não tinham o que fazer. Efetivamente, olha, se esconde aí. Isso é vergonhoso, cara. Isso, sabe? Até porque a manutenção de um agente da Força Nacional do Rio de Janeiro não era barato para o povo brasileiro. Eles ganhavam diárias, né? Então aquilo tinha um custo, né? E você empregar de forma errada é uma covardia, né? Então, cara, aí quando você vê... Esses dias eu quase não vou no Galeão, mas eu fui voar pelo Galeão, 2 soldadozinhos lá, desculpa aí o termo soldadozinho Dois acaba militares, sendo pejorativo, né? né? 2 soldados, 2 militares andando ali no saguão, junto ali com os passageiros ali, porra, né? Aí tu pergunta, cara, o Você tá fazendo o que aqui que tem de exatamente? resultado efetivo aqui? Nenhum, pô. Mas é o governo federal importando a sensação de segurança que a gente sabe, né, que ela é necessária, mas a solução não vem dessa sensação. Você coloca um posto da polícia ali, aí o cara passa, Uhum. e tem uma polícia aqui, não impede de acontecer o crime logo ali na frente. E ele se preocupa muito mais em medidas eleitoreiras, né, que é a primeira medida, GLO em portos e aeroportos, bota um monte de militar, coloca 1.000 homens da Força Nacional no Rio de Janeiro. O que mudou? Qual o resultado disso? O dinheiro que foi investido nisso, me parece que só tá bom para quem tá ganhando a diária. E para quem tá num serviçozinho que não tá tendo Quem tá dando risco. uma satisfação para a plateia. E O a plateia político tá feliz para dar satisfação. e o guarda, o Ah. policial que tá ali ganhando a diária dele não tem Mas nada a ver com isso. nessa questão da GLO, no início do governo Lula, eu acho que o governo
não tinha a ciência de que as próprias emissoras, apesar de serem emissoras que muitas das vezes apoiam o governo, né, com suas pautas amarradas, né, e não tinham ciência que, que a emissora ia pedir o resultado da operação, né? Calma aí, a gente quer ver o resultado disso. Porque aconteceram alguns episódios no Rio, policiais da Força Nacional erraram o caminho e foram presos por traficantes do Comando Vermelho, tiveram suas armas roubadas, lembra disso, né? Isso tudo foi sinalizando, o que esses caras estão fazendo aqui, né? A outro policial da Força Nacional também errou uma entrada Na época da e Olimpíadas, tomou que o tiro, cara né? Então, morreu. aquilo que foi bem triste mesmo, né? Então as pessoas começam a perceber que é isso efetivamente, como isso está funcionando. Aí algum jornalista mais sério resolveu cobrar esses dados e descobriu o óbvio. Aquilo realmente era uma farsa, era para inglês ver. Eu acho que depois o governo recuou um pouquinho, mas na cabeça de alguma autoridade do governo, e aí eu repito, Glauber, quem conhece de segurança pública são governadores estaduais. Esses caras conhecem muito. Eles despacham todos os dias com o chefe de polícia civil, com o comandante da polícia militar, com o secretário de assuntos penitenciários. Esses caras são cobrados pela mídia local, pelos eleitores, né? Governo federal, camarada, pela própria organização, composição do Brasil, né? Pelo nosso pacto federativo, o governo federal não conhece de segurança pública, e não conhece mesmo. E não é vergonhoso dizer não. Eu acho hoje quem conhece que as boas soluções de segurança pública, elas partem dos governadores estaduais. Perfeito? Sim. Irmão, então, aí a gente chega à conclusão que o foco é Inglês ver. inglês ver, O foco é certo? inglês ver. Porque se você coloca um efetivo desse e você não tem resultado, você pode usar a Força Armada para resolver o problema, você pode fazer medida para tentar desestruturar o Comando Vermelho e o PCC, você não faz. Glauber, eu não quero nada disso, cara. Eu como, não como pesquisador, nem como especialista, que eu odeio o negócio de especialista. Eu como carioca, como brasileiro, como cidadão, né? Como pai de família, o que eu quero são operadores da lei agindo com mais energia. A mesma disposição que o STF age contra o 8 de janeiro, eu gostaria que o STF e o STJ agissem contra o Comando Vermelho Isso. e contra o PCC. E a segunda coisa que eu gostaria era de leis mais modernas. Eu gostaria de que os governadores estaduais fossem mais ouvidos, né? E eu gostaria de um sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho. Eu gostaria que a esquerda brasileira acordasse. No dia que ela acordar, ela nunca mais vai perder uma eleição. O dia que a esquerda perceber que a maior vítima da violência urbana é o morador de periferia, é aquele que é mais assaltado, que é mais assassinado. Evidente que a violência urbana atinge ricos e pobres no Brasil. Atinge a médica da Marinha, atinge o cidadão na Praia de Ipanema, no Leblon, na Barra, atinge o jornalista Márcio Gomes hoje em São Paulo, da CNN, que foi assaltado. A violência atinge todo mundo, eu sei disso. Mas atinge muito mais aos pobres de periferia. A maior área de latrocínio em São Paulo, a gente chama de o corredor do latrocínio em São Paulo, na periferia de São Paulo, são 9 bairros de São Paulo onde concentram-se os latrocínios de São Paulo. Essa área, a vítima é pobre, que é assaltada em ponto de ônibus. E nessa área, a Polícia Militar de São Paulo conseguiu redução dos homicídios. O dia que o Lula acordar, o dia que o Lewandowski acordar, o dia que o Dino acordar, pobre não gosta de bandido. Pobre deseja que o bandido seja tratado com rigor da lei, com leis duras e severas. O dia que isso acontecer, acabou para a direita do Brasil. A esquerda vai ganhar todas as eleições. Posso colocar meu sonho então, cara? Ah, O meu sonho ah, é que a direita consiga olhar para o pobre, com um olhar olhar para a mais social. comunidade, com um olhar social, um olhar efetivo, e a esquerda nunca mais ganha eleição, Exatamente, tem porque eu razão. prefiro dessa forma. Porque que acontece, cara? Quando a Hum, gente fala de direita e esquerda, naturalmente nós estamos excluindo da conversa o cara que está em casa, que tem a família dele, que é trabalhador, igual qualquer outra pessoa, e ele tem um. Dentro do espectro político ali, ele tem um carinho pela esquerda. Só que quem representa ele
quem representa aí, que é o político de esquerda, ele só fica anos e após ano e após ano, usando a bondade no coração dele na Sim, questão social sim, para continuar ganhando eleição e vendendo. sim. Será mesmo, cara, que Jerônimo, lá no governo do PT, tá preocupado com o social? Será que aquele estado da Bahia, um estado pobre, né, em grande parte, um Nordeste com tanta dificuldade, eles estão preocupados com o progresso? Eles estão preocupados com um monte de cidade sem saneamento básico? Não, eles estão preocupados em manter aquele povo daquela forma e ficar vendendo peixe de um estado social e ter esse cara como presa, né, cara, deles para que eles continuem no poder. E a esquerda cai na armadilha, Uhum. né, a direita cai na armadilha Sim. de ficar sendo colocado como opressora, Uhum. como que só pensa no rico, nas empresas, em privatização. E essa narrativa aí Sim. faz com que o Brasil só tenha partido de esquerda. Exato. Ou, no máximo, um partido de centro que está preocupado em fazer a grana. Sim. Então, assim, o dia que a sociedade, o cara vai poder falar assim, não, cara, eu sou de direita, mas eu tenho as minhas ações sociais aqui, eu tenho a minha preocupação com o camarada da favela, eu tenho a minha preocupação, mas Com a sou de direita, educação, com a com educação. acesso ao esporte, cultura e lazer. E aí, cara, é o que muito está acontecendo. Hoje você tem até essas medidas aí de escala 6x1, essas pautas aí, é para poder reconquistar o trabalhador, o cara que está na farmácia, o cara que está no comércio, numa indústria, no chão de fábrica, que o cara é de direita, o cara é bolsonarista. O cara Sim, ganha um salário mínimo e é bolsonarista. sim, No passado, esse cara era PT, sim, era Lula, Deus no céu e Lula na sim, terra. sim. Então, eles estão perdendo esses caras porque aquele discurso romântico Uhum. de zerar a pobreza, de cuidar do trabalhador, o cara tá falando, pô, meu irmão, passou 20 anos, eu continuo pobre, eu continuo escravizado, o SUS continua ruim, a escola pública continua ruim, a educação não resolveu nada. Aí esse cara tá olhando e tá percebendo, e ele tá vendo esse progressismo, essa cultura woke da esquerda, porque a esquerda focou na cultura woke e esqueceu a classe trabalhadora. Sim, Aí esse cara tá virando direita. Então, o dia que a direita, cara, conseguir se estruturar, ter partido político, ter representação e não deixar a esquerda usurpar a causa social, a Albert, esquerda não ganha mais uma eleição. o deputado Derrite, na época deputado, hoje secretário, ele me contou uma história, não, já era secretário, foi no Igor também, que depois eu fui confirmar a história com pessoas na rua, né? Eu gosto daquela, você votou em quem, né? Eu gosto daquilo, né? Sim. E, e o Derrite contava a história de uma eleitora que dizia para ele assim: olha, eu voto no Lula, presidente, mas eu voto em você para deputado, porque você quer acabar com a Cidinha. É, Olha que interessante. E depois eu fui começar a ver pessoas que pensam assim. Eu comecei a ver pessoas que pensam assim. Eu vi, você entrevistou ele aqui, você entrevistou o Gabriel Monteiro. Você sabe que o Gabriel Monteiro foi o mais votado na eleição dele no Complexo do Alemão. O cara é morador do Complexo do Alemão e votou no Gabriel Monteiro, né? Por quê? Talvez pela pauta de saúde, não sei, pela questão da UPA, mas o Gabriel Monteiro é de direita, né? Pelo menos assim ele se colocava. Então existe na periferia pessoas que podem votar no Lula para presidente, talvez acreditando num Bolsa Família, em oportunidades de geração de emprego, não sei bem, e essa pessoa, ao mesmo tempo, ela odeia bandido com todas as suas forças. Né? É aquela senhorinha que está no ponto de ônibus que é assaltada, que eu te falei na Pavuna, no Chapadão, na Brasil, né? Agora imagina uma esquerda no Brasil, como eu te falei, pensando em medidas que não sejam medidas como GLO, a Força Nacional no Rio de Janeiro, medidas práticas para acabar com o Comando Vermelho, para acabar com a força do Comando Vermelho. E essas medidas podem ser medidas aí hoje no que se refere à criminalização de condutas que não são criminalizadas, que eu falei barricada, pode ser hoje, por exemplo, acabar com petróleo, com combustível adulterado no Brasil, viu? Acabar.
De que forma? Chegou no posto, em uma única vez que eu pego o combustível, você perde a concessão do posto, acabou. Prende o dono do posto, acabou. Porque hoje é fonte de renda do Comando Vermelho, do PCC, vender combustível adulterado no Brasil como um todo. Aliás, algumas empresas importam o metanol, né? E o consumo do metanol é para adulterar combustível, né? Então, imagina o governo federal muito atento a tudo isso, sabe? Imagina o governo federal atento hoje à criminalização da venda de cigarro paraguaio ou cigarro fabricado fora das empresas autorizadas no Brasil, né? Imagina considerar a venda de cigarro igual à venda de uma cocaína, né? Isso seria um porradão no PCC, porque PCC, Comando Vermelho, e nas 72 facções do Brasil, porque todas elas vendem cigarro. Aliás, isso hoje faz parte do cotidiano deles. Aí alguns dizem que mais de 50% em algumas operações, tá? Não sei se é verdade, porque esse número é difícil de tabular, viu? Uhum. Eu já escutei alguma coisa de 30%, sabe? Eu já escutei vários números, tá? Mas eu sei hoje que as facções do Brasil, todas elas vendem cigarro paraguaio, ou então vendem cigarros fabricados de forma ilegal. Imagina um pacote de medidas do governo federal, medidas sérias, tá? Porque hoje o governo federal só fala em reduzir a população penal. Sim. Redução da população penal é incompatível com a redução da criminalidade.